O Vale do Amanhecer é uma das doutrinas espiritualistas mais intrigantes do Brasil, fundado por Tia Neiva nos anos 1960. Sua história é cercada de experiências mediúnicas e visões espirituais que a levaram a criar um sistema de trabalho baseado na caridade e no auxílio aos espíritos em sofrimento. A história de Tia Neiva, Neiva Chaves. Zelaia, conhecida como Tia Neiva, era uma caminhoneira que começou a ter visões e contatos com seres espirituais. Com o tempo, passou a desenvolver sua mediunidade e foi instruída por entidades espirituais a criar uma doutrina que unisse elementos do espiritismo, cristianismo, esoterismo e crenças indígenas. Assim, nasceu o Vale do Amanhecer, localizado em Planaltina, no Distrito Federal. O local se tornou um ponto de encontro para aqueles que buscam alívio espiritual e desenvolvimento mediúnico, os espíritos do Vale do Amanhecer. Dentro da doutrina, há um trabalho intenso com diversas entidades espirituais. Entre elas, destacam-se os pretos velhos, espíritos sábios que transmitem ensinamentos através da humildade. Os caboclos, espíritos indígenas que possuem uma forte ligação com a natureza e atuam na limpeza espiritual. E um dos mais reverenciados, Seu Pena Branca, considerado um dos grandes mentores da doutrina, responsável por orientações e proteção aos trabalhadores espirituais do Vale. A estrutura do local e os trabalhos espirituais. O Vale do Amanhecer é dividido em diferentes setores, cada um com uma função específica. No centro do local, há uma grande imagem de Jesus Cristo, simbolizando a fé e o amor universal que permeiam os trabalhos realizados ali. Durante as cerimônias, visitantes podem ou participar de atendimentos espirituais, passes e rituais de harmonização. Minha experiência pessoal no Vale. Ao visitar o Vale do Amanhecer, entrei em um ambiente repleto de energia e simbolismo. Depois de explorar o espaço, tive a oportunidade de conversar com um médium incorporado. Segundo os ensinamentos do Vale, quando uma pessoa senta para conversar com um espírito incorporado, pode ser que esteja diante de um obsessor ou um espírito com uma dívida kármica relacionada a ela. No meu caso, isso não ocorreu. Em vez disso, um mentor espiritual se apresentou e iniciou um diálogo comigo. Durante nossa conversa, mencionei algo sobre projeção astral, e ele percebeu que eu já tinha algum conhecimento sobre o plano espiritual. Foi um momento interessante e revelador, que reforçou minha conexão com o mundo espiritual. Após essa conversa, fui encaminhado para receber um passe energético dos caboclos, que cantavam cânticos com uma sonoridade indígena, criando uma atmosfera de grande respeito e espiritualidade. Depois do passe, participei de outras práticas do Vale, como orações feitas com o uso de incensos, e uma sessão de cura, onde deitei em uma cama e um médium incorporado canalizou energias para promover o equilíbrio do meu corpo e espírito. Conclusão. A experiência no Vale do Amanhecer foi marcante. A energia do local, a presença dos espíritos e o trabalho desenvolvido ali demonstram o compromisso dessa doutrina com a espiritualidade e o auxílio ao próximo. Independentemente da crença de cada um, visitar o Vale é uma oportunidade de refletir sobre o mundo espiritual e sentir a força de uma tradição que há décadas vem acolhendo e transformando vidas. O mundo é vasto e há muitas formas de entender e se conectar com o divino. Por isso, é essencial estudar, pesquisar, ler livros, visitar diferentes locais e, acima de tudo, ouvir. Ouça as histórias das pessoas, os ensinamentos dos conselheiros espirituais e experimente diferentes abordagens. No final das contas, a espiritualidade não deve ser algo imposto, mas sim descoberto por cada um de nós. Devemos buscar nossas próprias respostas e sentir o que ressoa com a nossa alma, porque no fim, Deus está em tudo, ou como diria uma visão mais hermética, o todo está em tudo.